seguindo aqui com os bastidores da política. Tiago Gomes, bom dia. Bom dia, Tiago. Sextou, Tiago. Sextou, Thaís. Tá de folga, né, Tiago? Não, vou trabalhar, viu? Então tá bom, Tiago, felicidades. Bom dia para vocês, bom dia a todos que estão acompanhando. Olha, nós vamos abrir essa minha participação aqui falando sobre os bastidores da política, sobre uma declaração que foi dada pelo ministro dos Transportes, senador Renan Filho, aqui do MDB de Alagoas, sobre essa possibilidade de se ter uma federação entre o MDB e o Republicano. Essas conversas estão sendo adiantadas lá em Brasília pelos presidentes destes dois partidos, são dois partidos grandes, que têm uma bancada também forte lá no Congresso Nacional. E em entrevista à imprensa, o senador Renan Filho, ele defendeu essa possibilidade de se ter essa federação. Surpreendeu a declaração dele. Vamos acompanhar. Eu até conversei com o presidente Baleia Rossi, que me passava boas notícias acerca da possibilidade de uma federação entre MDB e republicanos. O que eu acho? Eu acho que a federação criada por União Brasil e PP, ela vai induzir outras federações para que os partidos que estavam praticamente no mesmo patamar voltem a ter um patamar semelhante. O partido que não se federar nesse momento, que não buscar entendimento com partidos que pensam parecidamente, mesmo que tenha uma ou outra diferença, vai ficar muito pequenininho. E em política, time pequeno joga em outra divisão, né? Então, assim, o MDB não pode deixar de estar na Série A, os republicanos também não. Então, é quase que um caminho único discutir com aqueles que podem se federar com você para que você permaneça na ponta na política. Então, eu desejo muita sorte ao presidente Baleia, ao presidente Marcos Pereira e vou ajudar a dialogar com o partido, porque entendo que o nosso lugar é na Série A. O presidente Baleia está navegando em águas revoltas, né? Mas há um detalhe importante aqui nessa história toda. Vamos analisar, por exemplo, o cenário em nível regional. Do ponto de vista regional, o Republicanos aqui marchou, por exemplo, no último pleito, ao lado do prefeito JHC. Se acontece uma fusão, uma frente como essa, você ajuda, inclusive, a tirar a base desses candidatos ou de pessoas como o próprio prefeito que tinha ali um braço, né, mais à direita também para apoiar. Como o próprio senador e hoje ministro fala, é uma possibilidade do ponto de vista político você garantir força para ambos no que diz respeito à negociação com o governo federal, mas também desarticular o que parecia já um cenário acomodado no Estado, né? Veja também outra coisa, Marcos, uma coisa que é importante a gente decifrar é que, recentemente, o Republicanos recebeu um nome de peso no partido, que foi o ex-deputado estadual Davi Davino Filho. Então, pode ser que, se houver uma junção, aí, uma fusão partidária, pode ser que a composição aí para o Senado, já que são duas vagas, pode colocar no mesmo palanque ali Renan Calheiros pai e Davi Davino Filho, deixando de lado JHC. É um fato interessante, nós vamos acompanhar essa situação. Mas nós temos uma ideia de que, se houver uma federação entre MDB e republicanos, nós queremos colocar na tela aqui como é que vai ficar então a composição em nível nacional e também em nível local. Nós temos os republicanos lá no Congresso Nacional com 44 deputados e 4 senadores. O MDB tem 44 deputados também e 11 senadores, totalizando então 88 deputados e 15 senadores. Vai ficar então um número bem forte lá no Congresso Nacional. Aqui em Alagoas, o MDB tem 66 prefeitos, então, obviamente, disparadamente, é o maior partido aqui do estado de Alagoas, incluindo o governador, 2 senadores da República, o presidente e a maioria da bancada na Assembleia Legislativa, fora as bancadas nas câmaras municipais também. O Republicanos tem 5 prefeitos, fez aí na última eleição. Tem a Lívia Carla da Barra de São Miguel, o Marcos Silva de Messias, o Ellison Santos de Passo de Camaragibe, o Nino de Maravilha e o Cícero Cardoso de Pindoba. Juntando tudo aí, vai dar numa base de 71 prefeitos, fora os prefeitos que já estão coligados, né, articulados com o MDB, prefeitos, inclusive, que estão do Partido Progressistas, que também faz base aliada lá do MDB no interior do estado. Então, assim, a conjuntura converge muito para beneficiar a família Calheiros na eleição de 2026. Como é que está a situação da Câmara de Rio Largo, hein? Voltou a trabalhar, Thaís. Né? Voltou a trabalhar. Já tem mais de um mês que estavam parados, depois daquela briga política que teve lá envolvendo o prefeito e o vice-prefeito da cidade. Foram afastados, depois foram para a Justiça, conseguiram retornar, mas a Câmara não conseguiu retornar suas atividades. O presidente da casa, lá da Câmara de Vereadores da cidade, o Rogério Silva, ele não conseguiu assim convidar os seus
pares. Mas só que na sessão de ontem, né, você vê aí imagens da sessão de ontem, aconteceu com um plenário cheio, né? Todos os vereadores praticamente estiveram presentes, deixando de lado aí as brigas políticas, porque o interesse coletivo, o interesse da população estava, né, já pressionando os vereadores. Muitas indicações, muitos projetos ali pendentes na casa, e aí os vereadores tiveram que colocar a mão na consciência e voltar a trabalhar. Então, agora, os trabalhos lá retomaram, eles conseguiram votar alguns projetos interessantes, todos eles de interesse da coletividade, voltaram a trabalhar, mas a briga política continua aí no âmbito da justiça e também da polícia, porque a polícia está investigando se aquele documento que foi apresentado e foi lido na Câmara de Vereadores na última sessão, antes dessa briga política toda, se aquele documento que teria sido uma renúncia entre o prefeito e o vice-prefeito, se é verdade ou não. E o PT encerra, nesta sexta-feira, o prazo para registro de chapas e candidaturas à presidência estadual. Estava olhando isso agora, que as confusões que estão nos grupos aí, porque internamente o clima não é dos melhores. Não, né? De jeito nenhum. Não, desde quando houve a possibilidade de uma oposição aí tentar pegar essa presidência do partido em Alagoas, que o clima não tem sido nada fácil. E agora, com o prazo aí final, que é hoje é o prazo final para que as chapas e as candidaturas do Partido dos Trabalhadores sejam registradas. Então, o clima ficou ainda mais acirrado nos bastidores aqui em Alagoas. Aqui na tela, o que deve constar, então, para o partido, para que esses candidatos possam liberar suas chapas. Na inscrição, as chapas deverão preencher pelo menos 20% das vagas na disputa. Tem as chapas estaduais que deverão obrigatoriamente escrever em sua composição filiados de no mínimo 5 municípios. Inscrições de candidatos à presidência devem ser acompanhadas por listas de apoio de 50% de membros... De 5%, né? 5% dos membros do respectivo diretório, e também ajustes nas nominatas podem ser feitos até 26 de maio. Então, assim, são questões técnicas que o partido sabe, né? Ontem foi a vez do deputado Ronaldo Medeiros, que é um deputado da oposição, dessa atual presidência do partido, formalizar a sua candidatura. Tá? Ele fez um evento aí com muitos correligionários filiados ao Partido dos Trabalhadores, alguns deles históricos também. Ele conseguiu pegar muita gente do interior do estado, inclusive ele encampou uma grande campanha de filiação do partido recentemente, conseguiu muita gente. Então, ontem, ele fez esse evento para formalizar sua candidatura à presidência do Partido dos Trabalhadores. Também na capital, também uma candidata dele foi oficializada como uma concorrente, né, à presidência do diretório municipal. Do outro lado, né, nós queríamos colocar outro vídeo aqui, a outra candidata da situação é a Daphne Orion, que é a atual presidente do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas. Ela tem feito alguns eventos políticos, participou aí no dia 1º de maio aí do evento do Dia do Trabalhador, tem recebido o apoio de muitos integrantes do partido, alguns deles também de muito tempo de filiação aqui em Alagoas, entre eles alguns vereadores aqui de Maceió e do interior do estado, e ela tem discursado, tem feito o que tem que fazer, que é realmente mostrar a sua ideia e se afastar um pouco de como está essa atual diretoria do Partido dos Trabalhadores, que é bastante contestada pelo da oposição. Nós temos um fato inédito, né, que pode ser que, depois de 40 anos, uma chapa de oposição pode tomar o partido, né, como se tornar, então, presidente do Partido dos Trabalhadores em Alagoas. O interessante é que a Daphne é, sim, um nome importante. A gente lembra que o nome dela chegou até a ser sondado para ser vice de Rafael Brito, não avançou, porque o PT foi retirado, né, daquele processo. Só que o detalhe, né, ela herda o desgaste de quem já está há muito tempo também no comando do partido. E aí o Ronaldo Medeiros trabalhou dentro do que seria a estratégia até dos veteranos, que é mobilizar a própria militância e fazendo grandes ações. Vem estando presente no interior, né, do estado. Mas ele foi barrado, por exemplo, não foi chamado para o 1º de maio. 1º de maio ele não estava lá no trio elétrico. Então, a prova de que até nessa hora o PT sabe bem escolher quem são as estrelas que devem aparecer. Né? Lembrando, só para a gente encerrar, que a data da eleição do Partido dos Trabalhadores, da presidência dos diretórios nacional, estaduais e municipais, será no dia 6 de julho de 2025. Fechamos agora o Boletim Gazeta. Obrigada, Tiago. Bom plantão para você. Obrigado. Tá? Felicidades. Marcos, bom descanso para você. A gente vai ficando por aqui, mostrando mais uma